Campos com tempo bom, com céu claro, com sol, hoje 32 graus, né? Falar em temperatura e previsão do tempo, todo mundo já logo volta aí o pensamento lá para o sul do país. Hoje a previsão lá é de tempo também bom, tem trégua nas chuvas, principalmente em Porto Alegre, naquelas áreas muito afetadas ali, porém, na quarta-feira tem alerta, mais uma vez, de perigo de chuva mais intensa. É que, segundo os especialistas, essa onda de calor que toma conta aqui meio que da região sudeste, ela impede, ela poderia estar impedindo o avanço dessa frente fria, dessa chuva que está lá no sul, de se espalhar aqui pela região sudeste e por aí vai. Então, isso acumula mais e traz aí novo alerta de perigo para as próximas horas também aí no sul do país. Nós voltamos com o Folha no Ar, hoje com a Luiz Abreu Barbosa e com o Edmundo na bancada, conversando com o Fabrício Lírio. Eu quero trazer você, meu caro Edmundo, para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. Nogueira, eu estava, só uma observação rápida, eu estava ouvindo ontem um podcast sobre esse assunto da Folha de São Paulo, e ele estava explicando justamente isso. A onda de calor, né, evapora muito mais água, criam bolhas ali, e elas impedem que a formação de nuvens aqui, eles jogam para o sul, né, pela própria correntes marítimas e tal, e isso gera muito mais chuva lá do que aqui. Então, assim, é desequilíbrio, né? É o próprio desequilíbrio ambiental aí que a gente está... Crise climática, né, que a gente vive, infelizmente, e acredito que vai ser pior daqui para frente. Não vejo reversão próxima, né, infelizmente. Mas, Fabrício, a gente tem aliás, agradecer a participação de todos aqui no streaming do programa, no Facebook, e tem a participação do Renato Carvalho de Oliveira, que eu vou ler aqui e peço a sua resposta, por favor. Bom dia a todos. Fabrício, essa pulverização da oposição ao Vladimir não fortalece cada vez mais a sua vitória? Não era melhor vocês se juntarem para aumentar a força política e com isso terem mais chances de vitória? Obrigado. É a pergunta do Renato Carvalho de Oliveira. O Edmundo, caros ouvintes, obrigado, Renato, pela pergunta. Quando eu recebi a pesquisa e analisei todo o quadro, eu cheguei à seguinte conclusão: talvez algumas pessoas até me interpretem a mal. Se a gente for pensar em processo político, chance eleitoral e condição real de superar a candidatura do Vladimir, que é tido como favorito nas pesquisas, a gente precisava aí botar que a delegada fosse vice da Carla Machado, que a gente teria uma chapa robusta e forte, que talvez conseguisse consolidar boa parte da oposição. Talvez conseguisse. Porque enquanto nós estivermos nesse cenário que cada um defende seu campo, seu quadro, cada um defende seu quadrado, a gente vai ficar com essa pulverização. O que acontece hoje é fruto justamente de uma ausência de diálogo da oposição. Ontem, por exemplo, eu tinha uma reunião marcada com a professora Odisseia Carvalho às 15 horas. Né? Às 15 horas eu aguardei, ela não veio, não retornou, deve ter tido alguma ocupação, algum compromisso. Ou seja, esse é o fruto de como a gente, as pessoas lidam com a política, como as pessoas tratam o processo político. Há 2 anos atrás, quando terminou a eleição do presidente Lula, nós tínhamos um bloco de progressistas, né, que era composto com todos os partidos da chamada esquerda e outros também que seriam ali flutuando próximo. Né? Esse bloco acabou em novembro de 2022, não foi recomposto até presente data. Aí a questão é a seguinte: como que você vai reunir um grupo de apoio, um bloco de apoio no período eleitoral se esse bloco de apoio não discutiu nada no período que antecedeu? Então a dificuldade de você juntar as forças, as correntes da oposição é justamente isso. É a ausência de diálogo, é a ausência de concordância, é a ausência de pontos que flua tudo na mesma direção. Aí, já que a gente não consegue ir na mesma direção, cada um segue seu caminho, cada um segue seu lado, cada um trabalha de forma individualizada, né? Por isso que você tem dificuldade de fazer a junção desse bloco, né? A gente vê pelos números. O número é esse que está posto. Se você quiser reconstruir, tem que reconstruir sem vaidade. Só que, infelizmente, quando o processo eleitoral ele vai para a rua, já começa na construção das nominatas, na formação das nominatas, o que se adota é
cada um por si, Deus por todos, farinha pouca, meu filhão primeiro. Aí os blocos partidários, partidos que formam essa nominata, com muita dificuldade, que não é fácil você formar uma nominata, quando você não tem cargo para distribuir, quando você não tem recurso para pagar, que você faz uma coisa assim, harmônica, uma coisa, a política correta, né, de conquista de pessoas, de discussão de propostas, de consolidação de ideias. Quando você pratica este modelo político e que você acaba andando sozinho, aí fica difícil você lá na frente, você recompor com outros grupos, que os outros grupos não lembraram dessas dificuldades, desses procedimentos que você passaram lá atrás. Então, eu acho muito difícil, com toda sinceridade, que a oposição venha se unir neste primeiro turno. Acho muito, muito difícil. Eu acho que está caminhando para que cada um tenha aí a sua campanha individualizada, mesmo os candidatos de 0,5% tenham a sua campanha individualizada e ver o resultado que é oferecido, né? O que se pensou é que uma vez, quanto mais pulverizado fosse, cada um teria seu voto próprio, seu capital político próprio e teria como tirar boa parte do voto do prefeito atual. E essas coisas a gente ainda assim, é breve ainda para poder a gente ter uma definição mais concreta. Mas acredito que daqui uns 2 meses, 2 meses e meio, antes que inicie o período de convenção, isso vai estar mais bem palatado, isso vai estar mais bem entendido e interpretado. E aí você vai conseguir ver se houve ou não evolução dessas candidaturas que são postas. E aí sim, talvez diante desse conjunto, vários candidatos deixem até de ser candidato para não se expor, não correr o risco de ir para a eleição e fazer 1000 votos. Não é um bom histórico, não, tá? Ir para a eleição fazer 1000 votos para uma campanha majoritária não seria um histórico legal. Acho que de 4% em diante já seria alguma coisa que você convencer um volume razoável de eleitores a acompanhar. Abaixo disso, acho que não seria legal. Né? O meu entendimento é isso. Por isso a dificuldade de a gente unir, neste momento, a oposição, por falta de diálogo. Fabrício, hoje faltam exatamente 5 meses e 2 dias para as urnas de 6 de outubro. Né? Se é 5 meses e 1 dia, mas mais tem 31 dias. Então, 5 meses e 2 dias. As urnas, daqui a 5 meses e 2 dias, estariam abertas a 22 minutos. 5 meses e 2 dias é aquela história, né? Aquele velho ditado de Marco Marcel. Tudo pode acontecer, inclusive nada. A pesquisa do sexta-feira retrasada, como foi feita a Prefab, último dia 26, a Prefab fez uma pesquisa, é bom que se diga, em setembro do ano passado, em que ela deu um resultado, eu vou até abordar isso amanhã no ponto final. Ela deu um resultado, uma vantagem maior de Vladimir. E por que isso aconteceu? Porque ela alterou o disco do IBGE. O percentual da leitura, segundo o IBGE, tem que ser, por óbvio, né, a referência a qualquer pesquisa séria. Na pesquisa de setembro, eles aumentaram a faixa de 0 a 2 salário mínimo, de renda familiar mensal e de evangélicos. Então, Vladimir teve mais de 70% dos votos válidos, intenção de voto. Nessa, ele caiu, acho que voltou ao que de fato era a realidade, nessa Prefab, que são 64,5% dos votos válidos. E eles, dessa vez, com uma pesquisa em ano eleitoral, né, que tem que ter a chancela do TSE, eles não estratificaram, eu li a pesquisa na íntegra, mas eles colocaram fonte IBGE, quer dizer, ou seja, eles seguiram, então, os percentuais do universo pesquisado de acordo com aquilo que o IBGE indica que seja campus. É uma pesquisa, portanto, com base em critério científico, né, real, sem alteração. A gente sabe que 0 a 2 salário mínimo é evangélico, em tese é um eleitor mais garotista, em campus. Em tese é assim. Esses números, a gente sempre vai, né? Pesquisa estimulada. Já falei aqui, Vladimir Garotinho, 53,7%, Carla Machado, 18,7%, Madeleine, 6,8%, Thiago Rangel, 2,5%, Buchaú, 0,6%,
Jefferson 0,6, Magal 0,5, não sabe, não respondeu, o indeciso 10,1, branco nulo 6,5. Aí você vai para voto válido, você tira o não sabe, não respondeu e o branco nulo, né? Vladimir vai para 64,5, Carla 22,4, Madalene 8,1, Thiago Rangel 3,0, Buchaú 0,7, Jefferson Azevedo 0,7, Magal 0,6. Parece ser o índice mais importante. Mas tratando de uma candidatura à reeleição, uma pré-candidatura, né, não é. Quase sempre, e no Brasil, qualquer outro regime democrático, mesmo nos Estados Unidos, onde é diferente, o regime colégio eleitoral, é um sistema um pouco mais indireto pelos delegados dos estados, né? Governo bem avaliado é reeleito, se puder haver reeleição, se houver reeleição. Governo mal avaliado, ele não só não é reeleito quando ele pode fazer o sucessor, como ele não consegue fazer outro candidato sucedê-lo, né? Tem exceção, mas é rara. Essa é a regra. Em qualquer processo eleitoral. E na aprovação do governo, a pergunta: você aprova a administração do prefeito Vladimir Garotinho? 70,5% dos campistas disseram sim. 14,9% disseram não. E outros 14,6% não souberam avaliar. Vladimir, ele teve no primeiro turno de 2020, a prefeito contra Caio não, contra todos os demais, ele teve 42,96% dos votos válidos. 42,96%. Portanto, não é preciso ser nenhum gênio da matemática para constatar. Ele só não definiu no primeiro turno por 7,04% dos votos válidos, mais um voto. Se você pressupor que desses 70,5% de campistas estejam os 42,96% que já votaram nele no primeiro turno de 2020, ele precisaria encontrar esses 7,04% que faltou para vencer no primeiro turno de 2020, com o governo, com a máquina, que ele não tinha naquela época e agora tem, com esse tipo de aprovação, ele precisa achar 7,04% em 27,54%. Ou seja, ele tem uma gordura potencial de 20 pontos para definir a eleição no primeiro turno. E uma rejeição muito baixa, abaixo dos 10%. Como reverter isso em 5 meses e 2 dias? Aloysio, entendi os números são favoráveis ao atual prefeito, e isso a gente vem discutindo, vem conversando e falando até. No período eleitoral aparece um volume de denúncias, de acusações e de alegações. Muitas delas eu acho até sem muita razão, sem muito fundamento, com toda sinceridade. Eu acho que as pessoas deixam para falar de política ou para identificar os erros só no período eleitoral. E os erros acontecem no decorrer de todo o período. Agora, a verdade é que nós temos basicamente metade da população abaixo da linha da pobreza. Ou seja, metade da população não está satisfeita, embora a pesquisa traga um posicionamento positivo para o atual prefeito, mas não tem como a gente entender que a metade da população está satisfeita quem está abaixo da linha da pobreza, porque está faltando tudo, né? Nós estamos num governo que falta de tudo um pouco. Você busca uma saúde, não tem marcação de atendimento, não tem médico, os hospitais caóticos. Se você vai para uma escola está cheia de mato, a estrutura física está horrível. Se você parte para o servidor público está com uma defasagem salarial de mais de 30%, era 40% e depois 10% no ano passado e nesse ano. Então tem muita coisa para que seja feita. Eu acredito com toda sinceridade que quando as pessoas forem sendo conscientizadas do que elas realmente estão vivendo, porque as pessoas são muito enganadas, muito iludidas, né? Mas quando elas perceberem que existem outras opções, na verdade o que se dá é muito pouco, né? Elas vão acabar refletindo e buscando uma mudança. Principalmente aqueles que necessitam. Quem necessita de uma escola pública, quem necessita da saúde e quem necessita de renda para sua própria sobrevivência, não tem como estar satisfeito, né? Eu brinquei cedo que o comércio está caótico, está fechado, lojas fechadas,
muitos empresários em dificuldade econômica, um custo de imposto predial altíssimo. Eu acho que a máquina pública ela está deixando de priorizar questões que são essenciais para a sociedade. E eu acho que a hora que a sociedade se der conta dessas obrigações que não estão sendo cumpridas, e eles podem sim entender que tem outras propostas, outros projetos, e acabar por acompanhar. Acho que é mais uma questão de divulgação. A campanha ainda não começou. Nós estamos num processo só de construção de partido. E o momento que a campanha for para a rua, for iniciada, o candidato que trouxer projetos e propostas com seriedade, com responsabilidade e influindo, fazendo um grande projeto de inclusão social das pessoas mais necessitadas, acho que as pessoas vão acabar por se identificar com essas propostas. Acho que esse seria um primeiro caminho. O que eu vejo é que a maioria dos candidatos que estão aí, infelizmente, eles não estão contemplando o dia a dia, o imaginário da sociedade, o imaginário da população. Às vezes as pessoas estão falando para um público, para um núcleo de pessoas com a linguagem, que na verdade quem está precisando ser ouvida é um outro núcleo. E só que para você ouvir esse outro núcleo, você tem que estar lá na ponta, tem que estar ouvindo as pessoas, tem que estar acompanhando, tem que estar vivendo o dia a dia delas, né? Não adianta a gente fazer política só de WhatsApp, de Facebook, não adianta fazer política só de programa de televisão. A gente tem que fazer política de pé no chão, correr realmente as regiões e falar com as pessoas. E entender, identificar. Eu acho que a gente precisa identificar, sem falar de nenhuma proposta que não é o momento, mas identificar as demandas, as deficiências e apresentar uma porta de saída. A população, principalmente a mais humilde, tem muita gente passando muita fome, mas fome mesmo. E eu acho assim, nossa cidade é uma cidade rica. A gente não deveria ter esse volume de pessoas passando necessidade alimentar. Eu acho que hoje os adolescentes de 16 a 22 anos, que estão aí na faixa marginal muito elevada, é porque não estão tendo oportunidade nem de trabalho, nem de educação. Aí, quer dizer, será que as pessoas não estão querendo uma porta de saída? Eu acho que estão. Acho que elas querem uma porta de saída, só que estão aí passando 4 anos, esse governo não conseguiu apresentar essa porta de saída. E eu acho que é isso que tem que ser discutido na rua. Qual é a porta de saída para a população? Como resgatar essas pessoas? Como tirar um filho da criminalidade? Como matar a fome daquele que está de barriga vazia? Como dar qualidade de saúde àqueles que estão mais de 2 anos numa fila de marcação de consulta e de exames e não conseguem. Isso tudo que eu estou falando por experiência própria. Eu sou usuário do SUS, que eu não tenho plano de saúde. Eu marquei ali no centro de referência uma laparoscopia há 2 anos e meio atrás. Até hoje eu não fui atendido. Então, quer dizer, eu falo da escola pública. Meus 2 filhos estudaram ano passado na escola pública, os 2 na Sagrada Família. No anterior, estudaram na Mário Barroso. Então, são crianças de escola pública. O meu filho, um de 11 e outro de 6. Então, eu conheço essa realidade. Eu sei o que a população está passando na ponta, eu sei o que as pessoas estão sofrendo. E por isso que eu acredito que a hora que essas coisas forem serem pautadas realmente para a população vai analisar. Sair da fase do denuncismo e ir para a fase de apresentar proposta, buscando uma realização, uma solução, uma porta de saída para a população. Esse seria o meu ponto de vista para diminuir esse favoritismo do atual prefeito e para mudar até essa concepção do já ganhou. O prefeito está na onda do já ganhou, só que ele esqueceu que a eleição é dia 6 de outubro e tem muita água para passar embaixo da ponte, né? E realmente, tudo pode acontecer, até mesmo nada, né? Mas eu acredito que muita coisa vai acontecer ainda. Fabrício, só para a questão de números, é sempre bom ser preciso nos números, né? Eu vi os números da pesquisa do Prefab, comecei falando as questões que eu coloquei de ordem técnica a ela em setembro, que me parece ter sido sanadas nessa pesquisa agora de final de abril. Você falou que mais da metade da população de Campos vive em extrema pobreza. Isso não corresponde à verdade. Campos tem 511.168 munícipes, segundo o IBGE.
desses, segundo os dados do CAGED, da própria Prefeitura, do Governo Federal, e também levantado pela Firjan, são 130 mil. Eles correspondem, portanto, a 25,2% da população. É um número alarmante, mas certamente um quarto não é mais da metade. E é bom lembrar que o município vizinho de São João da Barra, onde a prefeita Carla Capucci também é muito bem avaliada, e segundo todas as pesquisas também caminha muito concretamente a reeleição, há 47% da população em extrema pobreza. Então, eu quero dizer o seguinte, são números alarmantes, mas eles são não é metade, é um quarto em Campos, se aproxima da metade de São João da Barra, e eles aparentemente não têm reflexo nas pesquisas eleitorais. Eu estou entendendo a sua colocação. Esses dados foram tirados do IBGE, cadastrados no CAD único. São 230 mil no CAD único e 20 mil numa lista de espera provisória. Eu falei pobreza, é uma pobreza. Mas isso é dado, 130 mil. Eu pesquisei aqui, não, isso é dado. São 130 mil pessoas. Mais de 130 mil. Em extrema pobreza. Você falou mais da metade da população abaixo da extrema pobreza. Foram as suas palavras. Nós temos 130 mil, um número alarmante de extrema pobreza. Aí não vira fake news, senão é complicado. Quem recebe abaixo de R$350 não está na extrema pobreza, mas já está na pobreza. Mas eu entendi. Você está vendo um dado daí, eu recebi um outro, posso estar equivocado. Não, o dado que eu recebi, oficial do CAGED, pela Firjan, a Folha fez matéria, está no G1, está no Metrópolis, enfim, é fato. É fato. São mais de 130 mil, é um número alarmante. Mas ele corresponde a 25,2% da população de Campos. Não há mais da metade abaixo da extrema pobreza, como você disse. E eu ainda usei o dado de outro município vizinho para dizer que, embora os números sejam alarmantes, não há correlação com as pesquisas. Nós precisamos, de qualquer forma, corrigir a questão da pobreza e da extrema pobreza na nossa cidade. Né? Certamente. Eu sei que São João da Barra está com um índice muito maior. Eu até não sabia que chegava a 47%, mas já tinha visto um estudo que a renda per capita lá é alta, só que a extrema pobreza seria grande. Ou seja, tem muita gente que está enriquecendo, na verdade, com o resultado do município de São João da Barra. E a margem de pessoas que estão ficando pobres tem crescido lá. Mas voltando para Campos, esse é o quadro que nós temos, nós precisamos discutir como resgatar esse pessoal que está na pobreza e na extrema pobreza e quem está no quadro de extrema fome. Eu acho que as pessoas, embora não estejam, de certa forma, vendo esse quadro com preocupação, mas acho que no momento certo a discussão vai ocorrer e vai sim, as pessoas vão mudar o seu entendimento, o seu pensamento a respeito desse assunto. Só para completar, que se vê com tanta preocupação esse quadro, que se quer dar o número correto a ele. Qual a preocupação que você tem? Desculpe, não ouvi sua pergunta. Não é pergunta, é uma afirmação. A preocupação dessa bancada com o quadro de extrema pobreza em Campos da Barra é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se procura analisar ele pelos números corretos. Ok. Bom, deixa eu abrir aqui meu áudio aqui, rapidamente. Eu acabei minha pergunta, Edmundo. Tá, o Edmundo está na vez aí, Edmundo? Fabrício, o Luiz trouxe alguns dados a pesquisa, né, mais recente do Prefab Futuro, trouxe os dados de aprovação do governo, dados de eleitoral, né, de aprovação de governo e dados de intenção eleitoral. O Vladimir precisaria reverter, em tese, uma uma histórica rejeição ao garotismo na Pedra. Aparentemente, pelos números de aprovação, ele conseguiu, né, reverter essa rejeição do garotismo na Pedra. E a oposição, me parece, está com uma estratégia de pulverizar, de lançar vários candidatos para poder
tirar a força de Vladimir e chegar nas próximas eleições ao segundo turno. Coloca Magal no reduto de Guarulhos, coloca a própria Madeleine como nome novo para tentar trazer votos e tal. Enfim, é uma estratégia de pulverizar. Você acredita que essa estratégia tem densidade eleitoral para poder tirar a força do Vladimir? Você acha que a tendência é afunilar, que a oposição vai escolher um candidato próprio, um candidato único? Ou você acha que a estratégia de pulverização é a mais correta para poder tirar um governo de comprovação alta como o de Vladimir? Geralmente, o Edmundo, o que acontece é que as campanhas elas se polarizam, né? As pessoas identificam um candidato que possa representar, possa atender os anseios em geral e migram para este posicionamento, né? Para esse candidato. O que está acontecendo hoje é que a oposição ela não conseguiu ainda construir nenhum candidato que seja referência. E aí o Vladimir, na verdade, ele está basicamente atuando sozinho. Ele hoje é candidato dele mesmo porque a população não identifica ninguém como referência. Será que vai haver essa identificação? Será que vai haver um nome que faça com que a população acredite, acompanhe? Pode ser que venha a ter sim, que ainda é cedo para se discutir isso. Mas hoje a gente não consegue identificar e a própria população não identifica. Então eu acho que muito dificilmente vai haver grandes junções ali na frente, porque a estratégia posta foi sim uma estratégia de pulverização, e como estratégia de pulverização que está posta, é difícil às vezes você voltar, dar um passo atrás. Hoje você coloca uma pré-campanha na rua e você começa a envolver pessoas, começa a atrair um grupo de trabalho, um bloco de trabalho, e botar uma forma de atuar própria na rua e na sociedade. Como que você amanhã depois vai simplesmente retirar uma candidatura, né? Por qual motivo? Isso não é muito bem aceito, não é muito bem visto na sociedade e no eleitorado. Principalmente o eleitorado que está mais próximo de você. Eu acho que a campanha vai seguir sim com essa pulverização. Agora, é claro que se tivesse aí uma candidatura, no meu ponto de vista, que tivesse Madeleine como vice de Carla, seria uma candidatura com bastante força para poder fazer essa identificação mais como oposição ao governo Vladimir. Essa é uma construção que não é minha, né? Eu nem estou no PT, nem estou no União Brasil. É uma questão que eles que precisam discutir aquilo que fica melhor para eles, e a gente não se adequa também, né? Nem a rede, nem o pessoal se adequaria a uma constituição dessa. Estaria, de certa forma, também num trabalho individual, seguindo o nosso projeto político aqui de majoritário e de proporcional. Mas é aguardar para ver. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, política é muito dinâmica. Pode ser que amanhã surjam novas opções também. Até julho e agosto, né? Todo mundo pode ser candidato e, enfim, todo mundo está na mesma condição, pré-candidato. As condições que vão definir isso. Eu acho que fica muito difícil, como você falou, Fabrício, fica até ruim um partido definir convenção que vai ter candidato e depois o candidato não ser candidato. Ficaria assim, péssimo para o partido e para o candidato, né? Para nominata, então, nem pensar, seria um desastre. Mas eu vou pegar carona e faço uma última pergunta nessa do Edmundo. Teve uma pesquisa que mudou a legislação eleitoral. Antes, você tinha que ter registro do TSE a partir das convenções. Hoje tem que ter registro do TSE em todo o ano eleitoral para divulgar pesquisa. Ano passado, uma única pesquisa, das 3 do ano passado, a GPP de março, a Iguape de julho e a Prefab Futuri, com esses critérios alterados lá de setembro, que parece ter corrigido agora em abril desse ano, dessas todas, só uma fez por região. Por região, dividiu o campo por região. E aí sim, se contar, nessa GPP de março do ano passado, ficou realmente parecendo
Porque Vladimir aparecia com 10 pontos, então, à frente de Caio e Márcio ano passado. E a gente sabe que na 98, a gente sabe, é um fato, Caio venceu com 20 pontos à frente de Vladimir. Então, quer dizer, se perdi por 20, estou com 10 na frente, são 30 pontos que eu reverti. O que é muito ponto. Em qualquer lugar do mundo, é muito ponto. Né? Agora, a gente não tem essa divisão. Eu até vi pesquisas não registradas que fizeram, mas como não são registradas, eu só posso saber, não posso comentar aqui. Né? A tática que o Edmundo começou a traçar me parece meio óbvia. Madeleine, 98, um vice-ceramista da 75. 98, 75. 98, a saber, a Pedra, né, área central, antiga 9899, 75, a maior zona eleitoral de Campos, da Penha até o Farol, passando toda a Baixada. Magal tira voto na 76, que é a reduta eleitoral dele, né? Que também é um reduto tradicional dos garotinhos. 76 e 129 sempre foram. 76, margem direita da BR, né, Guarulhos, e 129, margem esquerda, até o aeroporto, e indo para o sul, né, para a fronteira sul até o Ururaí. Então, essas são as zonas. Magal na 76, tira voto na 76. E a chapa Thiago Virgílio, se você olhar o mapa de Thiago, ele para deputado e vereador, ele teve voto na 76 e na 75. E Twin, todo mundo sabe, tem votação concentrada na 98. O que eu quero dizer? Em tese, o jogo está sendo bem jogado. O jogo tem lógica, o jogo tem tática. A tática está acertada. Resta saber essa questão que a gente está falando aqui do tempo. Vai dar tempo. E aquela famosa frase de Garrincha, né? A União Soviética campeão olímpico em 56, vai jogar o Brasil, não tinha sido campeão do mundo nenhuma vez, vai jogar um jogo eliminatório com o Brasil na Copa 58 no começo. O técnico Vicente Feola chega, Garrincha, você vem por aqui, papapá, cruza, não sei o quê. Toca pra cá, dribla, cruza, vai, chega e faz o gol. Aí chega Garrincha, seu Feola, tudo muito bom, tudo muito bem, mas o senhor combinou com os russos? Então, assim, a tática parece correta, mas dá tempo de combinar com os russos? Eu acho que, com toda seriedade, o processo eleitoral, Aloysio, você entende tanto quanto eu, nós temos basicamente o mesmo perfil de idade, fomos colegas de sala no liceu, sua mãe, Dona Diva, foi minha professora de História. A gente sabe que com o investimento você consegue levar a campanha até as pessoas, né? É claro que a rede pessoal vai ter um recurso econômico muito, muito, muito inferior a outros partidos, aos outros conjuntos políticos, e a gente aqui não pode ser leviano, tem que ser bem verdadeiro. Eu acho que é esse o caminho que precisa sempre ser seguido. Eu acho que tempo dá. Acho com toda a seriedade que essa campanha ela não está fácil para o Vladimir como ele pensa que está, ou como ele conta está, ou como a pesquisa ao primeiro momento apontou. A campanha passada, voltando só à campanha passada, só para a gente não parar no depois eu retorno para o Vladimir. Era uma disputa entre Caio e Vladimir. Essa disputa entre Caio e Vladimir, Vladimir tinha tudo para perder a eleição e Caio tinha tudo para ganhar a eleição. Tinha tudo, né? Acontece que Caio, como favorito, não conseguiu construir uma relação sólida com os apoiadores. E como ele não conseguiu construir uma relação sólida com esses apoiadores, ele acabou não conseguindo tempo para poder levar esse processo da campanha dele para frente. Tanto é que ele saiu no processo eleitoral basicamente quase, não sei, um pouquinho à frente, um pouquinho atrás do Vladimir, e não conseguiu crescer mais quase nada. Aí você chegou ao ponto que o Vladimir acabou ganhando a eleição. Perdão, só uma intervenção. Caio dobrou a votação dele no primeiro e segundo turno.
Vladimir não ganhou o primeiro turno por 7,03. Caio dobrou a votação. E Caio quase ganhou. Desculpe. Caio perdeu a eleição por quase 7 mil votos no segundo turno. Me desculpe, mas foi o contrário. Ele saiu de 20 pontos para 40 e tantos. Ele dobrou. Ele foi o segundo turno. Então, essas diferenças, às vezes, pequenas, que acontecem no processo político ou nas eleições, é que justamente vão fazendo essas diferenças, né? Hoje você colocou essa própria pesquisa ainda muito antecipada, que está dando aí 52%, 53% para Vladimir. Mas o número de brancos, nulos, indecisos ainda é muito grande. E isso ainda colocando-se a Carla como pré-candidata. A gente não sabe ainda se vai ser pré-candidata ou não. Aí a questão é, falta muito para chegar a Vladimir. Você acha que Carla vai ser pré-candidata? Desculpe. Tá. Perdão, Carla vai ser candidata? Pré-candidata ela já é. Ela vai ser candidata? Eu tenho a expectativa que sim, com toda sinceridade, mas eu sei que o quadro jurídico não é muito favorável. A gente sabe que você mudar uma decisão de Supremo Tribunal não é muito simples, você mudar uma decisão de Tribunal Superior Eleitoral não é muito possível, não é muito fácil. Agora, são entendimentos que estão sendo construídos, né? Pode ser que essa construção que está sendo feita consiga fluir, consiga avançar, até porque foi como eu disse, ela está um dos maiores partidos da nação e está no partido, na verdade, que está do presidente. Então, a gente sempre sabe que existe muita força política, muito interesse para tudo, né? O PT ficou com muitos poucos municípios no estado do Rio com a campanha majoritária. E, salvo engano, no interior, acho que só tem em Campos, né? Seria uma construção aqui para o Norte Fluminense, para Campos dos Goytacazes. Então, eu acredito que tem, assim, interesse, o PT tem interesse na campanha dela, na candidatura dela. Agora, como isso vai se desenrolar, como isso vai se desenvolver, ainda existe, assim, uma série de situações que vão ser trabalhadas, vão ser arguídas pelo corpo jurídico para que ela tenha condição ou não de ser candidata. Mas eu acho que se a gente mudar essa construção, se conseguir se ampliar justamente nos indecisos, nos votos em branco, e todo mundo conseguir botar uma campanha na rua, a possibilidade dessa eleição ir para o segundo turno é muito grande. Eu não vejo esse favoritismo como uma objeção, porque a gente sabe que quem mais tem voto a perder hoje é o Vladimir, quem mais tem voto a perder hoje é o governo, e é quem tem mais votos. Geralmente quem tem mais votos é quem perde mais votos. Então acho que é uma questão que precisa ser muito trabalhada, precisa ser discutida, precisa ser conversada, e aí precisa haver o que eu não está havendo, é diálogo entre a oposição, que não tem diálogo entre a oposição, e precisa haver uma união com esse objetivo de construir alianças para que possa levar pelo menos essa eleição para o segundo turno. Uma vez essa eleição do segundo turno, não é muito fácil o Vladimir ganhar essa eleição, não. É preocupante, no meu ponto de vista, para ele, apesar dele hoje estar à frente, apesar dele hoje ser favorito, mas ele está no governo. Acho que uma eleição de segundo turno é bem complexa. Para qualquer governante, é bem complexa uma eleição de segundo turno. Eu acho que é a hora que o candidato que vai ao segundo turno, quem está no exercício do mandato, ele tem uma possibilidade maior de se posicionar, de se contrapor e de apresentar um volume de propostas que talvez se identifique mais com a população. Esse seria o meu ponto de vista pessoal. Muito bem, são 8h53 e, meu caro Aloysio, tem uma postagem aqui no Face... Nogueira? Perdão. Tá sem áudio, né? Desculpa, perdão. Ficou forte aqui, acabei tossindo. Desculpa, fechei o microfone. Tem uma postagem aqui, meu caro Aloysio, no Face, que é do Zé Alves Neto, também corroborando aí com os seus dados, com as suas informações sobre a população que vive na extrema pobreza em Campos. Ele diz que dentro dessas 230 mil pessoas existe um percentual na extrema pobreza. São 230 mil campistas cadastrados no Cade Único, na pobreza, né? E os 130 mil, conforme falado por você, Aloysio,
na extrema pobreza. Meu caro Fabrício Lírio, eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar boa sorte nessa caminhada aí, até a próxima. Obrigado, bom dia. Bom dia, meu amigo Cláudio. Bom dia, meu irmão Aloysio, que eu tenho muito carinho. Bom dia, meu irmão Edmundo. E bom dia especialmente para a população da nossa cidade, para São Francisco do Goitacazes. É muito bom a gente discutir política, é muito bom a gente debater e a gente aprende. A questão do Cadê Único, quando eu passei, que foi o estudo que eu tinha recebido, mas eu posso ter me equivocado, mas agradecer o professor que passou aí para a gente uma informação mais um pouco objetiva. O que a gente precisa é construir, tá? Agradecer os companheiros do pessoal que têm me orientado muito, principalmente na pasta da educação, meus companheiros dos servidores públicos, que têm me orientado no sentido de quais são as pautas do servidor público, meus companheiros do Partido Rede, que vem trazendo a cada dia um assunto para que a gente possa aprender mais. Eu não sou ninguém pronto, eu sou uma pessoa que está em crescimento e em transformação. Como a maioria da população campista, eu não sou diferente, sou de origem humilde, tenho uma vida simples, tive uma formação simples, terminei a faculdade de bacharel de Direito este ano, né? Ou seja, eu estou me reaprendendo e me reinventando a cada dia, né? Mas uma coisa eu tenho certeza vai dizer para todos, eu sou nascido e criado na cidade, aqui há 51 anos, aqui eu nasci, aqui eu cresci, aqui eu casei, aqui eu moro e aqui eu crio meus filhos. Eu quero melhor para a minha cidade, quero melhor para as pessoas que aqui estão, eu quero melhor para todos nós. Eu quero que a gente possa ter um comércio pujante, renda, salário para todos. Eu quero que a gente possa ter nossos filhos fora da margem da criminalidade. Eu quero que a gente tenha uma saúde que possa atender aos nossos pais, a nós mesmos, aos nossos filhos e a toda a nossa sociedade. Eu quero condição de vida, eu quero qualidade de vida. Isso aí vai ser discutido daqui a 152 dias, né? Então é a hora da gente poder fazer tudo que a gente pode para poder tentar levar as pessoas para esse conhecimento, para essa interpretação, para essa visão do que realmente está ocorrendo. Eu acho que o que está aí não está certo, eu tenho que mudar. Agora, eu sozinho não vou alcançar, eu preciso que as pessoas que estão ao meu redor queiram a mesma coisa, e ninguém vai a lugar nenhum sozinho, a gente só vai em grupo. E aí fica o meu agradecimento pela oportunidade do Grupo Folha da Manhã em poder estar falando da nossa cidade, da nossa comunidade, da nossa sociedade. Obrigado a todos vocês. Um bom dia. Muito bem, deixa eu trazer aqui também o Edmundo para fazer esse fechamento. São 8h57. Edmundo Siqueira, bom dia, obrigado pela participação nessa bancada hoje, mais uma vez, né? Nosso carinho aí, gratidão. Obrigado Nogueira, obrigado Luísio, obrigado pela entrevista do Fabrício Lírio. Dizer mais uma vez a satisfação, o prazer e a honra de trabalhar, de estar em um veículo que cumpre esse papel essencial do jornalismo, que é ouvir todos os lados, ouvir o contraditório, ouvir a quem se coloca como pré-candidato da cidade, do município que a gente mora, né? Eu acho que esse é o papel que a gente precisa cumprir enquanto jornalista, enquanto veículo de comunicação sério e profissional como a Folha da Manhã. E obrigado a todos. E complementando, depois, é claro que aí sim, após as convenções que vão acontecer de 20 de julho a 5 de agosto, aí sim, a gente vai fazer uma nova rodada com todos os candidatos, então, já definidos lá pelas suas legendas. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, obrigado por hoje, bom dia. Amanhã, parte dessa entrevista vai estar no jornal Folha da Manhã também, no impresso, que sai bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes. Muito bom dia, obrigado por hoje, Aloysio. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Fabrício. Obrigado pela entrevista. Bom dia, Edmundo. Obrigado pela parceria. Obrigado, sobretudo, ao ouvinte pelo streaming que nos viu aí como telespectador do Folha no Ar. Só queria dizer algumas coisas. Eu comecei analisando, você deu as manchetes da Folha, eu comecei analisando a questão muito grave do Rio Grande do Sul, né? E o circo armado em rede social, uma correlação absolutamente inexistente do show da Madonna com a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Aí
a disputa acirrada do prêmio Mamadeira de Alfafa nas redes sociais, né? Mas tem outro assunto que você trouxe, o ponto final de sábado trouxe que o relator do caso, CPERJ no UERJ, né, o possível uso em lista secreta de pagamento CPERJ no UERJ, com vistas à eleição municipal de 2022, haver processo envolvendo como beneficiados o governador Cláudio Castro, o vice Thiago Pampolha, e outro processo envolvendo, tendo como investigado, o presidente campista da Leste, o deputado Rodrigo Bacelar. Na sexta-feira, eu escrevi no ponto final de sábado, foi manchete da Folha, e estava ali dito o cronograma que foi dito não pelo ponto final, mas pelo próprio relator do caso, desembargador Simão. A Procuradoria Regional Eleitoral daria suas alegações finais, como deu de fato ontem, né? E o prazo a ser cumprido, se for cumprido como foi rigorosamente o prazo dado lá na semana passada, a sexta-feira as defesas entram em alegações finais. Eu estou desde ontem sondando, como leigo, né, em caso de condenação, e todo mundo é inocente, tem que se provar o contrário, é bom sempre frisar isso. Mas se em caso de condenação, isso implicaria em afastamento imediato dos condenados. E não implica. Tanto os recursos ao próprio TRE nos embargos declaratórios, quanto ao TSE têm efeito suspensivo. Então, até que seja julgado de última instância, mesmo se condenado, ele acredita que vai ser, né? Todo mundo é inocente, tem que se provar o contrário, mas mesmo se condenado na segunda instância, os embargos de declaração na segunda instância e, a posteriori, o recurso no TSE mantém quem eventualmente for condenado no cargo. Então, eu acho uma informação importante para estudar, porque acho muito importante a gente ter o presidente da LERJ de Campos, independente de simpatia política, né? Em relação só, Fabrício, à evolução de Caio, na última eleição, no primeiro turno, Caio teve 27,71 dos votos válidos, como eu disse aqui, 42,94 dos votos válidos Vladimir. Caio passou, ele quase dobrou. Ele foi a 47,60, enquanto Vladimir chegou a 52,40, ganhando a eleição pela maioria dos votos válidos. Mas Caio quase dobrou do primeiro para o segundo turno. E aí sim a pergunta do Edmundo tem muito valor. Isso foi o antigarotismo. Que ele ficou silente no primeiro turno pela grande reeleição do governo Rafael. Quando o Rafael sai de cena, ele ressurge. E, para você ter uma ideia, como esse é forte na 98, na pedra, né? Vladimir ganhou por 10 pontos de vantagem no primeiro turno em 98. Caio passou 20, né? Então, começa latente, né? E ficou silente por conta de Rafael, que era um governo muito mal avaliado. E dizer aí que a lembrança de Fabrício, como ele, me orgulho muito de ser aluno de escola pública, Liceu de Humanidade de Campos, onde minha mãe dedicou grande parte da vida dela. Fizemos algumas traquinagens juntos ali na Praça do Liceu, o seu Jorge correndo até da gente. Um abraço, Fabrício, obrigado. Um abraço, meu irmão. Ou então tento levantar livre até o braço ficar... Ai. Boa. Ô, Aloysio, aqui, só para fechar, daí ficou acho interessante também você complementar, mas adicionar uma outra parte na sua informação importante que você deu, porque clareia também essa coisa de, né, toma já sair para essa terra, planeta, quadrado, né? Terra plana, pela internet afora aí hoje. No caso que você explicou bem, não dá afastamento, mas existe um outro processo, e aí contra a chapa da candidatura de Cláudio e do vice, correto? Esse é paralelo, não tem nada a ver com esse processo aqui do São CPERJ. processos diferentes. O que se julgou, Rodrigo entrou para que o processo dele não fosse apensado, a expressão é apensada, não fosse juntado com os de Caixa e Pampolha.
E o que o TRE decidiu na noite da última segunda-feira, que só foi anunciado na noite de terça e divulgado nacionalmente na quarta, é que não, os julgamentos vão ser conjuntos. E o Simão foi muito claro. É o mesmo fato gerador, as mesmas consequências. Não vejo por que tem que ser separado. E aí ele deu prazo, foi negado o desmembramento, como queria a defesa de Rodrigo. Há que se lembrar que na defesa de Rodrigo nós temos uma ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, isso conta, né? Foi negado por unanimidade. Após a votação do Simão, acompanhada da íntegra do plenário, ele determinou prazo final de alegação da Procuradoria-Geral Eleitoral para ontem, como de fato foi, e indicação dos 3, e na sexta-feira está prevista a alegação final das defesas. E a projeção é de que seja nas próximas semanas, talvez já na semana seguinte, o julgamento. O que eu quero frisar bem é que todo mundo, a exceção de Fabrício, que é formado em Direito, todo mundo aqui é leigo. Edmundo acho que fez Direito também. Chegou a fazer Direito, Edmundo? Sim. Não concluiu. Mas, enfim, isso é para especialista de eleitoral, né? E eu ouvi alguns, mesmo se houver condenação e todo mundo é inocente até que se prove o contrário, o embargo declaratório ao próprio Tribunal Regional Eleitoral e o recurso ao Tribunal Superior Eleitoral tem efeito suspensivo. Ou seja, mesmo em caso de condenação, que ninguém sabe se vai ser, recorre no cargo. Tanto o Castro, quanto o Pampolha, quanto o Rodrigo. Correto, perfeito. Esclarecido. O que acontece em geral, Luiz, é que o embargo de declaração tem efeito suspensivo imediato, tá? E o recurso especial, o efeito suspensivo é a requerimento da parte. Normalmente, em tese, o relator, o ministro relator, ele acata o efeito suspensivo porque existe a presunção da inocência. E diante da presunção de inocência, você não tem por que interferir na vida de um Estado, de uma sociedade tão grande, por causa de uma decisão que pode ser modificada ou revertida. Eu entrei só para poder lembrar de um caso muito emblemático que ocorreu. Em 2012, o candidato nosso a prefeito foi José Geraldo. E José Geraldo, naquela época, a gente discutia uma avalanche de obras do governo Rosinha Garotinho, e as ruas roxas, todo aquele investimento das avalanches de obras que não foram concluídas quando são lançadas no período eleitoral. Em síntese, nós conseguimos entrar com uma ação de investigação eleitoral e conseguimos fazer a cassação, conseguimos caçar a Rosinha pelo PRP à época. Foi nós que propusemos a ação e conseguimos fazer essa cassação. A Rosinha, através de uma liminar, ela conseguiu permanecer no cargo. Ela permaneceu no cargo através da liminar, cumpriu os 4 anos de mandato dela, apoiada nessa liminar e por recursos subsequentes, e acabou o mandato dela e ela não teve o seu julgamento definitivo. Foi ser julgada agora, eu acho que há uns 2 anos atrás, que houve julgamento definitivo do caso dela, que ela ficou inelegível por causa dessa ação. Então, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque a morosidade da justiça é muito grande, infelizmente. E dá justamente margem para que, às vezes, um candidato que venha a ser cassado, ele fique no cargo mesmo cassado, para que seja avaliado, apurado, ou seja, cumprida a sentença, a decisão lá na frente. Às vezes, nem mais no exercício do cargo está, como é o caso que ocorreu com a Rosinha, por exemplo. E com o governador, com toda essa idade, acredito que não vai ser muito diferente também, não. A possibilidade, a tendência que ele fique no cargo, mesmo que seja através de liminar, é muito grande. E só para ser um pouco mais preciso, o que garante o recurso no cargo em caso de embargo de declaração é o artigo 257 do parágrafo 2º do Código Eleitoral. É ali que está, né, o que permite você recorrer no cargo. Quem quiser consultar, por favor. Perfeito. Gente, vamos acompanhar de perto e, claro, trazer... Outra coisa. Se fosse cassado, vai ter eleição casado governador prefeito no final do ano?
Aquela coisa, né? Na política, como disse Ferro, só falta boi voar, mas acho extremamente improvável. Todo mundo que eu ouvi nas esferas superiores, acho extremamente improvável. Extremamente improvável. Até pela exiguidade de tempo. E estamos falando, vamos lembrar, de 2 eleições diferentes. Sim, sim. Né? Porque nesse caso aí, quando o governador e vice são cassados, um exemplo, assume o presidente do Legislativo, no caso da Assembleia. Ele cassado também seria o presidente do TJ se convoca novas eleições. E aí faz novas eleições. Perfeito. É isso. Perfeito. Como no caso de Rosinha afastada, vice afastado, presidente da Câmara afastado, é o juiz mais antigo da comarca. Sim. Isso é princípio. E se convocam novas eleições. Não, perfeito. Ficou bem claro, bem explicado aí para que a gente possa continuar acompanhando, e quem quiser continuar acompanhando, claro, vai poder contar aqui tanto com o portal Folha 1, com a Folha FM, como com o jornal Folha da Manhã, impresso amanhã nas bancas. Gente, um abraço, são 9h10, bom dia para vocês, boa terça-feira aí para todos. A gente segue com a nossa programação a partir de agora, com música e informação. Folha Nova volta amanhã às 7h no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.